Olá, meu amigo e minha amiga. E o governo federal acabou tomando a atitude mais sensata que poderia e que deveria em relação à instrução normativa da Receita Federal, que possibilitou que a extrema-direita bolsonarista aqui no nosso país, fazendo uso da mentira e da desinformação, criasse um verdadeiro pandemônio aqui no nosso país. Como não bastasse tudo aquilo que eles fizeram no período da pandemia, usando as mesmas técnicas, a mesma metodologia da desinformação, do estresse, do pânico moral, do pânico vermelho, do pânico científico, todo tipo de pânico, pânico religioso. Isso fez com que milhares e milhares de pessoas morressem aqui no nosso país. Essa gente não teve nenhuma lição depois desse período, porque, infelizmente, ainda estão impunes em relação a esse período, porque o processo todo que foi parar na Procuradoria-Geral da República está dormindo em berço esplêndido desde que o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo resolveram proteger todos esses bandidos que agora estão em apuros por outras situações. Eu espero que esse episódio tenha sido o último aqui no nosso país como um grande exemplo para que o governo Lula tenha a percepção que não dá para tratar essa gente como pessoas que estão numa democracia, num parque de diversões. Eles não estão tratando nosso país como uma Disneylândia, não. Eles estão na Disneylândia do universo paralelo. Então, nada com as ferramentas que a Constituição tem, que o Estado tem, não para proteger o governo Lula, mas proteger a nossa sociedade, a nossa sanidade mental, que também é a nossa sanidade física, porque as pessoas acabam ficando abaladas também na sua sanidade física em função dessas histórias todas. Eu vou conversar com vocês sobre essa medida agora que o governo adotou e consequências jurídicas para essas criaturas. Se eu pudesse dar um título aí para o nosso vídeo, até para servir como uma espécie de tutorial aqui nas redes sociais, eu diria que como identificar vigaristas na política e fazê-los pagar muito caro pelas suas delinquências. Bom, vou conversar com vocês sobre esses instrumentos jurídicos, algumas possibilidades e como as coisas devem ser tocadas daqui para frente, né? Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vinda, e todas as vezes que chegam mais pessoas aqui no nosso clube de membros, o YouTube recomenda ainda mais o nosso portal para outras pessoas, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, a medida foi essa aqui, né? Após repercussão negativa e fake news, o governo decide revogar ato sob fiscalização do Pix. Olha, gente, eu até julgo que essa medida foi feita com um retardo gigantesco. Isso mostra que o governo, infelizmente, não tem estrategistas políticos e, sobretudo, estrategistas em comunicação. Porque o que aconteceu de fato foi uma publicação de uma instrução normativa. O que é esse troço, gente? É uma lei? Não, não é uma lei. Ela cria impostos? Não, não cria impostos. Ela cria novas ferramentas para pegar o cidadão, para fiscalizar? Não, não cria absolutamente nada. Apenas disciplinou o funcionamento da máquina. Agora, se isso não é explicado, obviamente poderia cair nas mãos de inescrupulosos para distorcer a verdade como aconteceu e criarem o pandemônio que criaram no Brasil. Demorou, mas antes tarde do que nunca. E que esse episódio agora sirva para que o governo tenha uma atitude proativa. Como eu sempre cobrei aqui, muitas pessoas até que entravam aqui no nosso portal, pô, você está sendo chato, está cobrando demais a comunicação do governo Lula, você está dando espaço para a direita, você está levantando isso. Gente, vejam só se a gente não tivesse feito essa campanha, o Paulo Pimenta estaria lá com a equipe dele, como refém desse processo todo, sem saber utilizar nenhum tipo de ferramenta para sair desse imbróglio. E quem está falando isso não sou só eu, ultimamente, né? Quando a gente pega aqui pessoas, ontem eu vi um programa aqui do Luiz Nassif, com o professor Wilson Ferreira, que fala exatamente as mesmas coisas que eu sempre falei aqui no nosso portal. O que é muito bacana ver pessoas falando isso aqui. Vamos pegar a percepção dele. Não, entrou com um vídeo, com uma cara assim toda institucional. Isso ele está falando ainda do vídeo do Haddad, quando foi falar do imposto de renda, do pacote fiscal, enfim. Toda corporativa, sabe, que na minha opinião assustou mais ainda a Faria Lima, que estava aparecendo um vídeo de horário político gratuito. Né? O que o Haddad é o favorito do Lula, eu acho que assustou ainda mais a Faria Lima aquilo ali. Essa coisa da Faria de não ter entrada ao vivo.
Você vê a Cláudia Sheinbaum lá no México, está com 80% de aprovação, ela faz live diária. Tá? Na minha opinião, o que é essa coisa de criar acontecimento? É isso que eu falei para criar acontecimento, é fazer as pautas e não ficar reboque das pautas, porque o governo jamais conseguiria debelar todos os danos que foram acarretados em função das mentiras que foram veiculadas. O Sidônio, ontem na entrevista dele, ele falou da importância, né, já percebeu que o comportamento dessa gente é um comportamento criminoso. Absolutamente nenhuma mudança, não vai se cobrar nada. Agora mesmo vai sair um posicionamento, não sei se vocês já viram uma nota da Febraban, colocando que não tem cobrança de imposto. Os bancos estão assinando, estão dizendo isso, todo mundo sabe. E nota da Febraban não ia ter impacto com mais de 150 milhões de visualizações do vídeo da extrema-direita. Não é fake news. Isso é uma atitude criminosa. Bom, e a atitude criminosa se responde com polícia, com justiça. O inelegível surfou em cima disso, mas não vai tirar ele da cadeia não, inelegível. Não adianta fazer essa espuma, criar esse estresse aí, porque não vai escapar da cadeia não, tá? Lula e a covardia com os mais pobres via Pix. Aí ele publicou. E o vídeo do Nicolas Ferreira é o seguinte, ou ele falou tudo verdadeiro, e aí ele não tem verdadeiras, né, as informações, e não tem do que temer, ou ele falou uma série de mentiras, criou um tumulto na sociedade muito grande, criou danos ao Estado brasileiro, criou danos morais, criou uma confusão muito grande e ele tem que ser demandado por isso. Ele tem consciência que praticou atos criminosos, atos ilícitos, atos ilegais, atos inverídicos? Ele tem. Tanto tem que no vídeo dele, ele diz o seguinte, olha, ele vai contando as mentiras todas, que nem vou colocar aqui para vocês, né? E no final ele diz o seguinte, não, nós vamos entrar com a medida judicial, que seria imprestável, gente, porque não existe uma medida constitucional no âmbito do Supremo Tribunal Federal para mexer com uma portaria, uma instrução normativa de um órgão interno. Pode ser revogado pelo próprio órgão. Não tem, é como se o Supremo Tribunal Federal fosse analisar a portaria do prédio que você mora, que tem uma disposição ali. Não é a competência dele para cuidar disso. E o Nicolas sabe disso. E todas as pessoas envolvidas também sabem disso. Elas sabem que aquilo que elas estavam dizendo era tudo mentira. E, portanto, eles não podem passar impunes em relação a isso, né? No final ele diz o seguinte, então nós vamos entrar com a medida constitucional, mas já sabem como é, né? O Supremo Tribunal Federal é todo do PT, então eles não vão fazer absolutamente nada. Ou seja, a instrução normativa permaneceria vigorando. No entanto, o governo, por razões políticas, acertadamente e, a meu ver, demoradamente, revogou a instrução normativa. Mas a criatura faz esse tipo de leitura aqui, ó, querendo colocar não só o governo contra o povo, mas também o Supremo Tribunal Federal. Acompanhe. Quem quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário? Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional. Isso não existe, tá, gente? É mentira. E ele é formado em direito, pelo menos ele diz que é, né? Essa decisão da Receita Federal no STF. Sim, ao STF. Que a maioria tá lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Percebeu? A consequência de um voto mal dado. Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência... Gente, é muita calhordice, é muita cara de pau. Por isso, gente, que a Constituição Federal, no seu artigo 131, confere à Advocacia Geral da União a representação do Estado brasileiro para promover ações contra esses criminosos. E aí não é pegar criminoso de raia miúda, como pensou ali o ministro Haddad, né? O governo vai acionar na justiça contra fake news e golpes, diz Haddad. Não é esse o foco é pegar quem está comandando a orcrim da desinformação. É pegar o senhor Nicolas Ferreira e os outros parlamentares que pensam que tem imunidade para fazer isso e não tem. A imunidade parlamentar não garante que o cara tenha uma empregada doméstica e não pague direitos trabalhistas da empregada doméstica e não seja processado. A imunidade não é imortalidade, não, como essas pessoas pensam. Não é não. Então, pode ser demandado civilmente, sim. O que ele fez não está dentro do arcabouço de imunidades parlamentares e eu acho que uma ação civil promovida pela Advocacia Geral da União deveria pedir liminarmente, inclusive, o bloqueio dos bens da criatura, numa ação que tem um valor pecuniário bastante consistente. Não é ação para pegar 20 mil reais, 30 mil reais, porque só com essa fake news aí ele botou uma grana no bolso, uma grana preta, né? Então é para pegar firme,
como todas as vezes que a justiça de um país como o nosso, ou outros países, atuam sobre as Orcrins. Sempre se faz um sufocamento, né? Se faz a asfixia naquilo que nutre essas Orcrins, que é o dinheiro. Porque essa gente, meus amigos e minhas amigas, eles não têm ideologia nenhuma. Eles são sempre da negação, é sempre do pânico, é sempre de evitar alguma coisa, evitar algum progresso, é sempre deixando a sociedade em tensão absoluta. E quando eles fazem isso, eles vão conseguindo cada vez mais reunir pessoas ao seu redor. Isso aumenta a responsabilidade do governo de ter uma comunicação mais eficiente, mais eficaz e de ter entregas para a sociedade que possa mostrar, pautas que possam mostrar e, sobretudo, situações que denunciam o legado que foi deixado por esse monstro e a sua Orcrim. Gente, são muitas notícias. Eu poderia aqui, só para finalizar o nosso encontro de hoje, colocar aqui para vocês. Ó. Aliás, ó, o Nicolas, ele, uma das publicações dele, olha só o sentimento e a ação golpista. Todos sempre dizem isso e eu concordo. Os caminhoneiros podem salvar o Brasil. E coloca uma foto, uma série de fotos de supostos caminhoneiros com faixinhas fora Lula, que foram feitas por inteligência artificial. Criando esse tipo de estímulo para que se tenha bloqueio em estradas aqui no nosso país. Então, a coisa é muito séria, gente, e essas pessoas não têm o direito de fazer isso, não. A cara de pau deles é essa aqui, ó. Herança do Bolsonaro, governo Lula tem dívida de 141 bilhões e 700 milhões de precatórios. Estados perderam 44 bilhões e 200 milhões com redução de ICMS. O que mais? Bolsonaro antecipa pagamento de Auxílio Brasil e Auxílio Gás para antes do segundo turno. Tudo dinheiro do povo, dinheiro do Estado que foi utilizado para ele vencer as eleições. Há 5 dias das eleições estava distribuindo dinheiro com Vale Gás. Então essa gente é muito bandida. Então não dá para tratar essas figuras sem ser de uma forma muito contundente. Fica aí a sugestão. Você que é do meio jurídico, que está aqui no nosso portal, mande seu comentário aqui. Dê uma analisada no artigo 131 da Constituição Federal. Vamos fazer pressão lá na AGU para que eles não se preocupem apenas com pessoas que estão praticando golpezinhos, não. Mas justamente fazer uma ação concreta no bolso, no patrimônio desses criminosos. É a forma eficaz de fazer com que eles tenham mais responsabilidade naquilo que eles falam, naquilo que eles publicam pelas redes sociais. E, portanto, o governo, pelo menos nesse ponto aí, fez um recuo estratégico muito importante e que essa situação sirva de grande lição para que o governo seja proativo e não reativo diante da extrema-direita aqui no nosso país, senão nós vamos ter situações muito desagradáveis pela frente. Eu fico aqui, gente, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!